Palestra de Joel Goldsmith, Sintonizando com a Consciência, Tape 500B, Parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Você precisa saber que quando fecha seus olhos em meditação, você está agora na mesma consciência em que Jesus Cristo estava. Você está na mesma consciência em que Buda estava. Você está na mesma consciência em que Lao Tzu estava. E toda e qualquer coisa que qualquer um deles sabia, e uma porção de coisas que podiam não saber, está disponível para você. Porque ninguém mergulhou ainda tão profundamente na consciência que pôde trazer à tona toda a sabedoria espiritual que existe ali. Agora, uma vez que eu compreenda que quando fecho meus olhos, estou na consciência divina e que posso retirar dela o infinito, devo dar o próximo passo e compreender que não estou retirando isso para mim mesmo. Não existe plano algum no reino divino para que qualquer um de nós tenha um monopólio sobre o bem. Portanto, Thomas Edison não poderia inventar a luz elétrica somente para sua casa. E Henry Ford não poderia inventar o automóvel somente para sua família. Quando alguma coisa vem através da consciência, é universal. E você precisa estar preparado para deixá-la fluir. Não pode haver nenhum pensamento do tipo: Deus enviou isso para mim. Não. Eu a recebi de Deus, mas a mesma deve fluir. Sempre deve fluir. Sempre deve haver 12 cestos cheios para partilhar com as outras pessoas, não importa o que seja. Se você não estiver deixando jorrar como as frutas nas árvores, você sabe o que acontece? Elas irão secar. E isso irá impedir que a próxima colheita surja. Sempre o que quer que nós somos, o que nós temos, nós devemos deixar fluir. Ah, você vê, isso é um tema de oração. A maior barreira à oração é ir para dentro querendo alguma coisa para mim. Porque não existe nenhum Deus ali que me conheça, que conheça esse pequeno eu. Deus está ali simplesmente realizando a si mesmo, expressando a si mesmo. Deus me livre de que fosse somente para mim. Porque assim ele estaria colocando à parte o mundo inteiro. Não estaria? Não. Quando vou para dentro, não deveria ser para mim ou por mim. Deveria ser pela revelação e o desdobramento de seja o que for que Deus tenha para nos revelar. E então, quer seja para mim ou para você, vamos deixar que venha. E se for para você, vamos compartilhar. Veja aqui, porque o menor
está sempre incluído no maior, desde que eu vá para dentro, para o desdobramento do bem, sem pensar nisso como meu bem, terei muitos bens se desdobrando que poderei partilhar. Porém, por querer o bem do outro, porque estou buscando também o bem do outro, o meu próprio bem está incluído. Em outras palavras, não sou deixado de fora, porém sou deixado de fora se for para dentro apenas para mim, apenas para o meu próprio bem. Simplesmente pense, se eu fosse querendo a saúde de meu filho, se houvesse tal coisa como um Deus pessoal, não poderia ouvi-lo rir e dizer: por quê? Seu filho é melhor do que os dos seus vizinhos? O que é que eu tenho que seja para seu filho e não inclua os filhos de seus vizinhos? Do seu próximo? Então não posso pedir a Deus coisa alguma para meu filho. Posso apenas pedir por uma revelação sobre o que quer que seja que uma criança precise. Então eu tenho para meu filho, mas tenho também para todas as outras crianças que entrem em contato com a minha experiência. Vocês veem como estamos condicionados em nossa oração? Temos pensado em ir para dentro em oração para orar por alguma coisa para mim. E muitas vezes ficamos imaginando por que a mesma não acontece. Aquilo pelo que precisamos orar ou meditar é pelo bem universal. Pai, revela a ti mesmo. Pai, revela a tua verdade. Não a verdade sobre mim. Não existe mais verdade sobre mim do que existe sobre você. De outra forma, Deus faria acepção de pessoa. Qualquer que seja a verdade que surja sobre qualquer pessoa, deve ser a verdade sobre todas as pessoas. Qualquer verdade que surja sobre qualquer pessoa, deve ser a verdade sobre todo indivíduo. Portanto, quando formos orar, não devemos orar erroneamente. Simplesmente lembre, você fecha seus olhos e se fecha para as aparências do mundo exterior e agora se encontra na consciência divina do ser, na consciência infinita do ser. E não vá ali para trazer uns poucos cobres. Permita que toda uma mina de diamantes venha à tona. E se é demais para você, então simplesmente partilhe. Isso é tudo. Mas não limite aquilo que pode vir à tona. Não vá para dentro buscando alguma coisa para algum pequeno propósito ou alguma coisa para uma pessoa muito pequena. Deixe Deus revelar a si mesmo em sua plenitude. E então vai descobrir que suas necessidades estão todas sendo atendidas e que tem essas 12 cestas cheias para partilhar com os outros. Agora, eu disse que devemos ir a um ponto além da ilustração dos galhos e da árvore. E aqui temos que nos elevar um pouco e parar de pensar em termos da forma material da árvore.
Muito bem, nossos olhos estão fechados e agora sabemos que não estou me voltando simplesmente para dentro do meu ser. Agora sabemos que, tendo fechado nossos olhos para as aparências externas de separação, estamos realmente na consciência uns dos outros. Em outras palavras, estamos na consciência divina única, que é a consciência uns dos outros. Agora vejam, isso espiritualmente, não fisicamente. E assim, agora aqui nós estamos todos juntos em uma só consciência. Podem ver que o que quer que abençoe a um, o que quer que abençoe a um de nós, abençoa a todos nós. E podem ver que se fosse possível para qualquer um de nós aqui prejudicar a outro, estaria apenas prejudicando a si mesmo, porque esse outro está ali, está aqui como uma parte desse todo. Esse outro está aqui como uma parte desse todo. Bem, isso é o que você deve ver, porque essa é a razão porque surgiu o ensinamento oriental do karma, que diz que o mal que faz ao outro está fazendo a si mesmo e deve pagar por ele. O bem que faz ao outro está fazendo a si mesmo e ele retornará a você. E esse mesmo ensinamento foi trazido para o ensinamento de Jesus Cristo. E ele o chamou: aquilo que semear, isso também ceifará. Como fizer ao outro, será feito a você. Agora, não existe um Deus decidindo isso de forma alguma. Isso é uma lei que nós colocamos em ação. E se eu estiver preenchendo os meus pensamentos com verdade e amor sobre você, isso é o que deve retornar para mim. Você não tem poder algum para detê-lo, da mesma forma que não tem poder de enviá-lo. Eu sou aquele que estou enviando e irá fazer um círculo. Irá chegar a você, mas deverá retornar para mim. Porém, lembre de que se eu enviar o mal, ganância, luxúria, animosidade, ciúme, inveja, ódio, não esqueça de que você não tem que fazer isso. Você não tem que se preocupar em fazer isso parar. Isso tem que ir até você e através de você e voltará para mim. Por quê? Porque não somos realmente duas pessoas separadas. Tudo o que tem a fazer é fechar os olhos e saber que estamos juntos justamente aqui nesse um, nessa consciência infinita. E assim pode ver que seria uma total impossibilidade partilhar a verdade, a vida, o amor com você, sem que esse círculo se complete, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, e assim seguindo numa expressão eterna. E então pode ver
que no momento em que permitimos que qualquer crença universal de ódio, inveja, ciúme, malícia saia de nós, estamos enviando isso para nós mesmos. Não existe um Deus nos punindo. Não existe um Deus nos punindo. Jamais acredite que existe. Nós colocamos a lei em ação. Na medida em que fizeste ao menor dos meus irmãos, você colocou a lei em ação. Que vai fazer isso retornar para você. Na medida em que não fizestes ao menor dos meus irmãos, você está colocando em ação a lei que vai fazer isso retornar para você. Você vê, é aquilo que semear que você também terá que ceifar. Aquilo que semear, isso também ceifará. Não irá para o seu vizinho de qualquer dos lados, voltará para você. E não irá cair sobre seus filhos, sobre a terceira e a quarta geração. Tudo isso é muito sem sentido. Isso irá retornar para o indivíduo. Agora, enquanto aqueles que já alcançaram o estágio do desdobramento espiritual, onde não mais estão aceitando o grau de sensualidade do mundo, ou ódio, ou inveja, ou ciúme, ou malícia, então, o que quer que você encontre entre esses estudantes espirituais é num grau bem menor do que o que existe no mundo. Todavia, existe uma falta que ainda é encontrada entre os estudantes espirituais por causa da ignorância da mesma. E essa falta é: se pensamos sobre nosso próximo como um ser humano, estamos dando falso testemunho sobre ele. E essa própria crença de que são seres humanos irá retornar e faz de nós seres humanos novamente. E ser humano significa ser parcialmente bom e parcialmente mal, parcialmente saudável e parcialmente doente, parcialmente vivo e parcialmente morto, parcialmente rico e parcialmente pobre. Em outras palavras, a humanidade é feita dos pares de opostos. A humanidade é feita do bem e do mal. E no momento em que começamos a pensar sobre esse mundo e as pessoas nele, do ponto de vista humano, estamos colocando em ação o falso testemunho que deve retornar a nós. Em outras palavras, a cada dia devemos ter um período daquilo que chamam purificação. Agora, eu sei que vou ter pensamentos humanos sobre as pessoas no mundo. Vou ter isso muitas vezes durante o dia. Porém, pelo menos uma vez por dia, devo me sentar e purificar a mim mesmo, numa extensão em que saiba que não importa que julgamento humano possa ter feito, ou que correção humana possa ter dado a qualquer pessoa, isso também é apenas na superfície, no mundo das aparências.
Na realidade, eu sei que você é espiritual. Na realidade, sei que eu sou você e que você sou eu. Ele é nós. Na realidade, sei disso. Na realidade, sei que não existe mal algum em pessoa alguma. Porém, na experiência humana das aparências, há tempos em que é preciso corrigir alguém. E algumas vezes de uma forma que a pessoa não gosta. E há tempos em que sou inclinado a ter opiniões duras ou julgamentos duros, especialmente sobre pessoas em posições mais elevadas. Porém, internamente, estou dizendo: Pai, me perdoa, eu conheço a verdade. Assim, eu estou purificando a mim mesmo constantemente. Porque mesmo que tenha sido dominado por emoções humanas durante o dia, enfrente algumas circunstâncias com algumas pessoas, internamente eu não tenho essa intenção. Muito provavelmente é como castigar uma criança, ou como alguns pais ainda fazem, puni-la. Mesmo quando estão fazendo isso, não estão realmente com ódio da criança, não estão realmente com um julgamento mal sobre a criança. O que estão fazendo é uma coisa na superfície para fazê-la despertar. São pouquíssimos os exemplos de pais que chegam a querer matar os filhos quando ficam realmente zangados com eles. Mas vocês veem, isso é porque eles entram nesse pensamento que tem que castigá-los e não conhecem a força deles e a fragilidade da criança. Porém, normalmente, quando os pais corrigem ou até mesmo castigam uma criança, é na superfície. Não é realmente julgando-as, mas internamente. E assim é conosco. Ainda que tenhamos alguns pensamentos duros sobre algumas pessoas do mundo, vamos pelo menos internamente não ter essa intenção. Vamos pelo menos ter um período no dia quando concordamos internamente. Eu fecho meus olhos e estou completamente numa consciência espiritual. E você também está ali. E todos estão ali. Todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim, estamos todos ali. Estamos todos corporificados nessa consciência divina. Existe somente um balde enorme de vidro. E esse vidro é moldado em 1000 diferentes formas. Existe somente uma consciência infinita aparecendo como 3 bilhões de pessoas. E somente quando os meus olhos estão fechados, estou olhando aqui para dentro, posso compreender que essa é a consciência divina de cada um de nós. Portanto, eu estou em sua consciência e você está na minha. Vê isso? Agora, a coisa com a qual devemos ter cuidado é que qualquer coisa que penso sobre você é o que depois deverá retornar para mim. Aqui é onde a pureza é necessária. Essa é a razão porque é necessário que sejamos puros em nossos relacionamentos uns com os outros. Porque no momento em que nos permitimos ser muito humanos, estamos nos afundando nessa humanidade
novamente, certo? Porque o que estamos pensando sobre o outro, estamos fazendo a nós mesmos. Agora, cada um de nós foi criado para ser uma bênção para todos no mundo. Para o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo humano. Mas vocês podem ver que não somos essa bênção uns para os outros, exceto na proporção em que temos a pureza espiritual e nela podemos ver. Olhando para dentro, mergulhando nessa consciência, tudo é a mesma consciência. Você está olhando e mergulhando na mesma consciência em que eu estou. Estamos todos corporificados nela e todos nós temos a nossa vida, alma, mente e espírito nessa consciência única. Todos nós recebemos nosso bem da mesma. Então, vocês veem o que acontece quando abrimos nossos olhos para o mundo das aparências e eu vejo você fazendo alguma coisa errada. Ou você me vê fazendo alguma coisa errada e podemos dizer: Pai, perdoa-o. Na superfície, ele não sabe quem ele é. Pai, perdoa-o. Tudo isso é na superfície. Aqui fora, em nossa mente, não sabemos o que estamos fazendo, porque não conhecemos nosso relacionamento uns com os outros. Vocês veem? E é fácil perdoar, porque ninguém está fazendo isso, exceto aqueles que são ignorantes dessa verdade. Eles não sabem o que fazem. E eles não podem evitar isso. Eles pensam que existe um eu separado. E que se esse eu puder lhe tirar $1.000, e se eu puder lhe tirar $1.000, vou ficar com $1.000 e você vai ficar sem nada. Eles não compreendem que o que aconteceu foi que eu roubei a mim mesmo. Eu roubei de mim mesmo. Então, nessa ignorância, eles permanecem roubando. Veem isso? E você pode perdoá-los, porque eles não conhecem a verdade. E da mesma forma, não importa o que um indivíduo faz aqui fora. Ele não estaria fazendo isso se soubesse que eu sou ele, eu sou você. Nós somos um. Veem isso? Nem estaria fazendo isso se soubesse que poderia fechar os olhos e trazer a infinidade daqui de cima. Não fariam isso. Estão fazendo isso porque pensam que a única forma na qual podem obter o que querem é aqui fora. O estudante espiritual que está colocando isso em prática tem que agora ter um período todo dia para compreender. Meu suprimento vem de dentro. Ele é a infinita consciência divina aparecendo como forma. Quer essa forma seja $, ouro, não faz diferença alguma.
quer essa forma seja uma casa ou um automóvel, não faz diferença alguma. O importante é que estou retirando meu bem dessa consciência que está dentro de mim. A consciência é a substância da forma do meu sofrimento. Agora posso dizer: afaste-se do homem cuja respiração está no próprio nariz. Porque para que pode ele ser contado? Agora posso dizer: vou dar os primeiros frutos a Deus. Em outras palavras, reconhecendo que Deus é a fonte, vou dar de volta a Deus. Como dou de volta os primeiros frutos? E as Escrituras dizem: se você diz que ama a Deus que nunca viu e não ama o seu próximo a quem vê, você é um mentiroso. Portanto, sei que a única forma na qual posso amar a Deus, acima de todas as coisas, é através do amor que partilho com o homem. Porque sem ser no homem, onde existe um Deus? Deus é a consciência do homem. Portanto, somente ao fazer para o homem, estou fazendo para Deus. Logo posso partilhar os meus primeiros frutos de qualquer forma que eu quiser. Os primeiros frutos da oração, os primeiros frutos do amor, os primeiros frutos do dinheiro, não faz diferença alguma. Desde que pegue os primeiros frutos e partilhe de alguma forma, estou simplesmente retornando-os à fonte infinita. Estou retornando à fonte infinita aquilo que vai se mover num círculo novamente. Agora, o ponto dessa noite é que todas as lições que aprendemos nessa mensagem do caminho infinito devem ser colocadas em prática conscientemente. Porque somente aquilo que conscientemente colocamos em prática retornará para nós como uma experiência em nossas vidas. Aquilo que simplesmente lemos ou ouvimos, isso entra e sai. É muito bom, é melhor do que as notícias dos jornais e da televisão. Mas não é realmente uma vida espiritual produtiva. A vida espiritual começa quando começamos a colocar em prática os princípios que se tornam claros para nós. E nunca é bom usar uma passagem das Escrituras ou da verdade, a menos que possa ver com os olhos da mente o seu significado. Existe um perigo em simplesmente dizer: eu e o Pai somos um. Existe um perigo em dizer: Deus é o meu suprimento. Porque você pensa que essas afirmações irão fazer alguma coisa por você. Elas não farão coisa alguma a mais por você do que simplesmente recitar o rosário. Do que se simplesmente recitasse o rosário. É somente se você for para dentro e compreender o significado de eu e o Pai somos um, ou compreender o significado, tê-lo de uma forma clara, através de alguma ilustração do que quer que seja. Bem, deixe-me dar-lhes um exemplo. Dar uma das maiores citações que uso em minha própria vida individual, uma pela qual e através da qual eu vivo numa extensão tremenda.
E é essa: eu tenho carne que o mundo não conhece. Agora posso lhes assegurar que essa é uma citação que soa sem sentido. Posso lhes assegurar que essa é uma citação que soa sem sentido. E repeti-la e repeti-la apenas vai deixá-lo hipnotizado. Porém, significa alguma coisa para mim e, portanto, é uma tremenda demonstração em minha vida. Muito bem, o que significa realmente para mim? Eu tenho carne que o mundo não conhece. Vocês não veem que estou olhando profundamente aqui para dentro e sabendo que estou no infinito? No infinito oceano da consciência? E que esse oceano infinito da consciência é a substância de minha carne e pão e vinho e água e amor e relacionamentos humanos e transporte e tudo mais? Não pode ver que é dessa infinita consciência que eu vivo? Não do que é externo aqui fora. Estou vivendo dessa infinita consciência. E, porque eu sei disso, a mesma aparece externamente como as formas necessárias para a minha vida. Portanto, posso dizer, eu partilho com vocês, eu aceito de vocês, mas nunca vou dizer, eu dependo de vocês, eu preciso de vocês. Não, porque eu tenho carne, eu tenho a percepção consciente de que aqui, dentro de mim, está a consciência infinita. Mas eu a vejo se espalhando por todo o universo, na medida em que qualquer indivíduo pode olhar para dentro de si mesmo e ver o que eu vejo aqui dentro de mim. A mesma consciência divina que é a substância de toda forma. E, portanto, posso dizer, eu tenho carne, eu tenho água, eu tenho vinho, eu tenho inspiração, eu tenho o poder da ressurreição, eu tenho a vida eterna. Por quê? Porque tenho essa consciência que é a substância de toda forma. Veem isso? Agora, quando pode explicar a si mesmo dessa forma, compreendendo o seu significado, você pode viver por essa passagem. Porém, se estiver simplesmente fazendo uma citação e pensando que essa citação é alguma coisa, na realidade, ela não é coisa alguma. Você precisa tomar a sua passagem e tornar claro para si mesmo o que ela significa. Então você pode vivê-la. Então você tem um mantra com o qual viver. Não simplesmente um mantra que você repete cegamente, sem conhecer o seu significado. Porque dessa forma você está hipnotizando a si mesmo, dizendo todos os dias e de todas as formas estou ficando cada vez melhor. Ou Deus é amor, ou Deus é o meu suprimento. A primeira coisa que deve saber é quem é Deus.
Ah, quando sabe o que Deus é, então sabe o que suprimento é, e então pode dizer: Deus é meu suprimento, e nunca novamente olhar para uma avenida humana e dizer: ó, agora meu negócio, ou minha arte, ou minha profissão. Não, essas coisas são simplesmente meu prazer diário. Não são o meu meio de vida. Meu meio de vida é Deus. Oh, mas pense sobre todas essas pessoas tolas que dizem isso e não têm a menor ideia sobre quem é Deus, o que é o suprimento, o que é o amor, o que são os primeiros frutos. Vocês veem? Nossa grande bênção no caminho infinito são essas gravações, porque no passado trazíamos uma mensagem e não fazia diferença alguma quão profunda a mesma fosse, não podia durar. Os dias iam passando e ela ia desaparecendo. Hoje nós retornamos à mesma e retornamos e retornamos e captamos algum ponto em particular. E vocês sabem, se captarmos um ponto numa gravação inteira, podemos fazer uma demonstração para toda a vida. Toda a demonstração do caminho infinito foi feita no dia em que me foi revelado que o nome e a natureza de Deus é Eu. Essa única revelação foi responsável por toda a demonstração do caminho infinito no mundo inteiro. E assim é que uma pessoa com um desdobramento, Moisés fez toda a sua demonstração com uma revelação: eu sou o que sou. Ele nunca precisou de um outro ensinamento. Jesus nunca precisou de outro ensinamento. Ele tinha apenas um ensinamento e todo ele era sobre eu. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Porque eu e o Pai somos um. Eu sou a carne e o vinho e a água. Eu sou a vida e a ressurreição. Eu vim para que tenha vida e para que tenha vida em abundância. Toda a sua demonstração foi feita em torno de uma palavra. Nós pensamos que precisamos de tudo que está em 20 livros. Não precisamos se captarmos 1, 2, 3. Se captarmos 1, 2 ou 3 princípios, toda a demonstração de nossa vida é feita. É como todas as fases da vida. O que colocamos nelas é o que vamos retirar delas. O que colocamos em nossos estudos, o que colocamos em nossa prática, o que colocamos em nossa devoção, o que colocamos em viver o caminho infinito, isso é o que retorna, porque aqui temos. Aquilo que semear, isso também se fará. Muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade. Obrigado, obrigado, muito obrigado.